Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Kalel e hoje é mais um dia da nossa leitura bíblica. Muito obrigado pela sua presença. Te convido a você pegar o seu chá, sua água, seu café, sentar aqui comigo e irmos para o nosso dia 140 da leitura bíblica. Antes de mais nada, vamos ver que hoje a gente vai estudar o capítulo 6 e 7 de Esdras. Sim, a gente vai continuar no nosso ritmo agora dos livros históricos que aconteceram antes da vinda do Messias. Então, bora comigo hoje então? Capítulo 6. A ordem de Ciro é encontrada. Então o rei Dário mandou que dessem uma busca nos arquivos reais da Babilônia, onde eram guardados os documentos, e na cidade de Ecbatana, na província da Média, foi encontrado o documento. Nele estava escrito o seguinte: no primeiro ano do seu reinado, o rei Ciro deu a ordem para que o templo de Jerusalém fosse reconstruído, a fim de ser o lugar onde o povo apresentasse sacrifícios e ofertas a serem completamente queimadas. O templo deverá medir 27 metros de altura por 27 metros de largura. As paredes deverão ser feitas com uma carreira de madeira em cima de cada 3 carreiras de pedra. Todas as despesas serão pagas pelo governo. Além disso, todos os objetos de prata e de ouro que o rei Nabucodonosor tirou do templo de Jerusalém e trouxe para a Babilônia serão devolvidos cada um para o seu próprio lugar no templo de Jerusalém. A ordem de Dário. Então Dário mandou a seguinte resposta: são estas as ordens do rei Dário para Tatenai, governador da província de Eufrates Oeste, para Setar-Bozenai e para os seus companheiros oficiais da província do Eufrates do Oeste. Afastem-se do templo e não proíbam a sua construção. Deixem que o governador de Judá e os líderes israelitas reconstruam o templo de Deus no lugar onde ficava o que foi destruído. Por meio dessa carta, ordeno que vocês e os ajudantes na construção, as despesas serão pagas imediatamente para que a obra não pare. O dinheiro para isso será tirado do tesouro real, isso é, dos impostos recebidos na província do Eufrates Oeste. Deem aos sacerdotes de Jerusalém todos os dias, sem falta, tudo o que eles disserem que precisam: bois novos, carneiros e carneirinhos para serem completamente queimados como ofertas ao Deus do céu. E deem também trigo, sal, vinho e azeite. Isso será feito para que assim eles ofereçam sacrifícios que agradem ao Deus do céu e orem pedindo as suas bênçãos para mim e para os meus filhos. Se alguma pessoa desobedecer a essa ordem, ordeno também que vocês atravessem o seu corpo com uma viga profunda tirada da sua casa. Depois finquem a viga no chão. Além disso, derrubem a sua casa e façam virar um montão de entulho. Que Deus, que escolheu Jerusalém como lugar onde deve ser adorado, acabe com qualquer rei ou nação que desobedecer a esta ordem e tentar destruir o templo de Jerusalém. Eu, Dário, dei essa ordem e que ela seja obedecida em tudo. O templo é terminado e inaugurado. Então o governador Tatenai e Setar-Bozenai e os seus companheiros fizeram exatamente o que o rei tinha ordenado. Os líderes israelitas progrediram na construção do templo, animados pela mensagem do profeta Ageu e do profeta Zacarias, filho de Ido. Eles terminaram o templo conforme as ordens do Deus de Israel e de Ciro, Dário e Artaxerxes, rei da Pérsia. Acabaram a construção do templo no dia 3 do mês de Adar, no 6º ano do reinado de Dário. Então o povo de Israel, isso é, os sacerdotes, os levitas e todos os outros que haviam voltado da Babilônia, fizeram a inauguração do templo, dedicando-o com alegria à adoração a Deus. Para essa dedicação, eles ofereceram 100 touros, 200 carneiros e 400 carneirinhos como sacrifício, e 12 bodes como oferta para tirar pecados. Um bode para uma das tribos de Israel. Também fizeram a escala dos sacerdotes e dos levitas para o serviço do templo de Jerusalém, de acordo com as instruções escritas no livro de Moisés. A Páscoa. O povo que havia voltado do cativeiro na Babilônia comemorou a festa da Páscoa no dia 14 do primeiro mês. Todos os sacerdotes e levitas tinham se purificado e estavam puros. Eles mataram os animais para o sacrifício da Páscoa em favor de todas as pessoas que haviam voltado, em favor de seus colegas sacerdotes e também em favor de si mesmos. Todos os israelitas que haviam voltado da Babilônia comeram da carne dos sacrifícios. E todos aqueles que haviam abandonado os costumes pagãos dos povos da terra de Canaã e tinham passado a adorar a Deus, o Deus de Israel, também comeram. Durante 7 dias eles comeram alegremente a festa dos pães sem fermento e estavam muito contentes, porque o Senhor havia feito o rei da Síria ficar a favor deles, ajudando-os no trabalho da reconstrução do templo. Esdras chega a Jerusalém. Alguns anos depois, quando Artaxerxes era o rei da Pérsia, um homem chamado Esdras foi da Babilônia para Jerusalém, e ele era descendente de Arão, o grande sacerdote.
Esdras era filho de Seraías, neto de Azarias e bisneto de Ilquias. E os seus outros antepassados eram Salum, Zadok, Aitube, Amaria, Azarias, Meraiote, Zeraías, Uzi, Buqui, Absua, Finéias e Eleazar, que era filho de Arão, o grande sacerdote. Esdras era mestre da lei e conhecia muito bem a lei de Moisés dada pelo Senhor, o Deus de Israel. Ele foi falar com o rei Artaxerxes e ele lhe deu tudo o que pedia porque o Senhor abençoava Esdras. Assim, Esdras foi da Babilônia para Jerusalém, com um grupo de israelitas, entre os quais havia sacerdotes, levitas e músicos, guardas e servidores do templo. Isso foi no 7º ano do reinado de Artaxerxes. Eles saíram da Babilônia no 1º dia do 1º mês, e com a ajuda de Deus chegaram a Jerusalém no dia 1º do 5º mês. Esdras havia dedicado sua vida a estudar e a praticar a lei do Senhor e a ensinar todos os seus mandamentos ao povo de Israel. As cartas de Artaxerxes. Esta é a cópia da carta que o rei Artaxerxes entregou ao sacerdote Esdras, o mestre da lei que conhecia bem todas as leis e mandamentos que o Senhor tinha dado a Israel. Essa carta de Artaxerxes, o rei dos reis, é para o sacerdote Esdras, o mestre da lei do Deus do céu. Saudações. Ordeno de todo o meu reino, podem ir com você para Jerusalém todos os israelitas que quiserem, isso é, gente do povo, sacerdotes e levitas. Eu, o rei, junto com meus 7 conselheiros, mando que você vá a Jerusalém e ajudar para ver se a lei do Deus do céu que lhe foi entregue está sendo obedecida. Leve as suas ofertas de ouro, de prata, que eu e os meus conselheiros queremos dar ao Deus de Israel. Quem tem o seu templo em Jerusalém? Leve também toda a prata e o ouro que recolheu na província da Babilônia, as ofertas que o povo israelita e os seus sacerdotes deram para o templo do seu Deus em Jerusalém. Use esse dinheiro com cuidado, comprando com eles touros, carneiros, ovelhas, cereais e vinho, para oferecer no altar do templo de Jerusalém. Com o ouro e a prata que sobrarem, compre qualquer coisa que você e os seus companheiros quiserem, de acordo com a vontade do seu Deus. Os objetos que lhe foram dados para serem usados no serviço do templo, você os entregará a Deus em Jerusalém. E qualquer outra coisa que precisar para o templo será paga pela tesouraria do rei. Eu, o rei Artaxerxes, ordeno a todos os tesoureiros da província do Eufrates Oeste que entreguem imediatamente ao sacerdote Esdras, o mestre da lei do céu, tudo o que ele pedir, até no máximo de 3.400 quilos de prata, 12.500 quilos de trigo, 2.000 litros de vinho, 2.000 litros de azeite e sal à vontade. Deverão ser cumpridos com todo cuidado as ordens que o Deus do céu der a respeito do seu templo, para que assim eu tenha certeza de que ele nunca ficará irado comigo, nem com os meus descendentes que forem reis depois de mim. Vocês estão proibidos de cobrar qualquer imposto dos sacerdotes, dos levitas, dos músicos, dos guardas e servidores do templo ou de qualquer outra pessoa ligada a este templo. E você, Esdras, usando a sabedoria que o seu Deus lhe deu, nomeie administradores e juízes para governarem todo o povo da província do Eufrates Oeste. Isso é, todos que conhecem as leis do seu Deus, e ensine essas leis aos que não a conhecem. Quem desobedecer às leis do seu Deus ou às leis do reino será castigado imediatamente. Será morto ou expulso do país ou preso, ou as suas propriedades serão tomadas. Esdras louva a Deus. Esdras disse: Louvado seja o Senhor, o Deus de nossos antepassados, que pôs no coração do rei o desejo de honrar dessa maneira o templo do Senhor em Jerusalém. Pois, sabendo que o Senhor estava comigo, criei coragem e conquistei a boa vontade do rei, dos seus conselheiros e de todos os seus oficiais poderosos. Assim o Senhor, meu Deus, me animou e eu consegui convencer muitos chefes dos grupos de família de Israel a voltarem comigo para a nossa terra. Olha que testemunho maravilhoso a gente acabou de ver em relação à poderosa mão de Deus agindo sobre reis que não eram da linhagem de Judá e também não eram da linhagem de Israel. Reis gentios, pessoas que não guardavam a aliança e a exclusividade de relacionamento com o Senhor. Isso nos mostra uma coisa muito específica, que aonde quer que você vá, assim como Esdras, Deus pode tocar em cada homem de autoridade para ser feita a vontade dele, mesmo que esses homens sejam contrários a essa vontade, eles vão ser usados para fazer a vontade dele. E qual é o exemplo que nós temos aqui? O exemplo da vida de Esdras, que se dedicou a conhecer a vontade de Deus. Olha que coisa maravilhosa a gente pode tirar como ensinamento de hoje. Quando nós nos colocamos para conhecer completamente, nos dedicarmos a conhecer completamente a vontade de Deus e fazer, seja ela na nossa casa ou no nosso trabalho, Deus reúne gente poderosa para que possa se submeter
as palavras que nós vamos dizer a essas pessoas. Não quer dizer que necessariamente nós vamos tomar o lugar delas, mas que Deus vai fazer com que essas pessoas reconheçam a grande e maravilhosa obra que Deus está fazendo na nossa vida e vão nos ajudar. Sabe aquele chefe chato, que é incrédulo, que muitas vezes você ficou se perguntando assim, por que Deus não coloca um chefe que, em vez de ser ímpio, é um chefe crente? Às vezes Deus não precisa ter um chefe crente para fazer a vontade dele na empresa onde você trabalha. Ele precisa de você, que vai ser um testemunho fiel, vivo e verdadeiro de que o nosso Deus, ele atua de uma maneira maravilhosa. E a partir deste momento, aquele chefe que você considerava basicamente como seu inimigo, começa a enxergar não simplesmente que o seu Deus é o Deus verdadeiro, mas que você é um exemplo e que através das suas palavras se encontra luz e sabedoria, da mesma forma que Esdras. E que ele vai começar a dar ouvidos a você. Olha que coisa impressionante. Antes dele escutar o seu Deus, ele vai escutar você. Então, vamos tirar hoje esse exemplo de Esdras, para que nós possamos conhecer a vontade do nosso Senhor e, a partir dessa vontade, resplandecer a sabedoria de Deus, para que até homens poderosos venham a nos ouvir e a acatar os nossos conselhos. Que Deus te abençoe, que o Senhor possa continuar edificando sua vida grandemente com esse projeto e nos encontramos aqui amanhã. Até mais.